Se você pode, abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 3. Eu quero compartilhar com você sobre o trabalho do Espírito. Quantos têm o Espírito Santo aqui? Diga amém. Nós reconhecemos que o Espírito Santo é aquele que conduziu a Jesus. Que aquilo que Jesus tinha, porque Jesus estava na sua natureza humana, totalmente Deus, mas completamente submetido ao trabalho do Espírito. Então cremos que tudo que Jesus fez foi movido pelo Espírito. Tudo que Jesus fez, eu gosto do entendimento de que só o Espírito Santo poderia transformar a semente de Deus, a semente de homem. O Espírito Santo o verbo que a Bíblia diz e que João vai narrar no seu evangelho, sendo mais profundo teologicamente, porque João, ele vai terminar e vai ser o último evangelho a ser escrito, e João vai manifestar Jesus como Filho de Deus. Não tem uma genealogia como Mateus, ele não manifesta a humanidade, ele é Deus. Ele não tem água, ele é a água. Ele não tem caminho, ele é o caminho. Ele não tem vida. E João, ele vai dizer que o seguinte: no princípio era o verbo, mas aconteceu um milagre. O Espírito transforma o Filho, o verbo, na semente de uma mulher. E a Bíblia vai dizer então que Jesus vai se manifestar, ele vai se submeter completamente ao trabalho do Espírito. E nós sabemos que nas 3 dispensações que aconteceram na terra, a primeira do Pai se manifestando em todo o Velho Testamento foi poderosa, era Deus no nosso meio. A presença de Deus estava dentro de um tabernáculo, a presença de Deus habitava no meio do povo, e que cena maravilhosa da presença de Deus habitando no meio do povo. A segunda dispensação é a dispensação do Filho, já não é mais Deus no nosso meio, é Deus andando com a gente. É a dispensação de Jesus na terra, ele tocando pessoas, transformando histórias, mudando realidades. Mas você sabe, a Bíblia diz sobre a plenitude dos tempos. A presença de Deus agora estava em um homem, Jesus. Ela está andando por 120 quilômetros quadrados, ela está tocando pessoas, mas a plenitude dos tempos viria na dispensação do Espírito. E o que Jesus estava dizendo aos discípulos é: tudo que eu fiz foi através do poder do Espírito. Tudo que eu fiz foi movido pela direção do Espírito. Tudo que me foi conduzido foi através do Espírito. Mas Jesus estava dizendo para eles: eu vou, mas esse mesmo Espírito vai ser liberado. E agora vocês vão experimentar da mesma realidade que eu experimentei. Vocês vão viver a mesma realidade que eu vivi. Aí a Bíblia diz que, sendo crucificado, o véu do templo foi rasgado. Diga aleluia por isso. Porque o véu do templo não foi rasgado de qualquer jeito. O véu do templo não foi rasgado de fora para dentro, nem de baixo para cima. O véu do templo foi rasgado de cima para baixo. Sabe o que isso significa? Que mais do que o desejo do homem acessar a glória de Deus, Deus disse: se fosse de baixo para cima seria a obra humana tentando entrar, mas o homem não podia acessar. Mas ele diz: agora a minha glória, de cima para baixo, vai entrar, vai conduzir, vai direcionar. Sabe o que eu quero dizer para você? Se talvez você não sabe o que fazer, o Espírito Santo está dentro de você para te conduzir. Se talvez você não sabe para onde ir, o Espírito Santo está dentro de você para te conduzir. Se talvez você não sabe, e agora nós temos o Espírito está nos conduzindo. E nos conduzindo sobretudo a quê? E nós vamos ler agora. Está nos conduzindo ao plano de Deus para todos nós. E qual o projeto de Deus? É conformar-nos a imagem de Jesus, é levar-nos à plenitude de Jesus, é levar-nos à vida de Jesus, é levar-nos à mesma imagem de que Jesus tem. E olha o que a Bíblia vai dizer então, a partir do verso, Paulo dizendo aos Coríntios, a partir do verso 13 de 2 Coríntios capítulo 3: e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu é posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Diga comigo: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. E o verso 18 que eu quero me atentar, ele diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é bendita, a tua palavra é celebrada. Tua palavra é infalível, porque em toda a história não há menção da tua palavra falindo. A tua palavra é poderosa, a tua palavra é viva, porque o teu Espírito está aqui. A tua palavra é eficaz, porque ela é mais penetrante que uma espada. E nós oramos pedindo ao teu Espírito nessa noite. Senhor, essa igreja já orou por mim, mas eu oro por cada um agora, para que os nossos corações possam ser movidos numa nova perspectiva da realidade da tua palavra. Nós oramos e te pedimos. Quantos creem, diga amém. Sabe, Paulo está nos dizendo aqui sobre o trabalho do Espírito. Na nova aliança agora, em toda a velha aliança, nós não temos o trabalho do Espírito dentro do homem. Nós temos visitações, mas não temos nenhum homem que tenha sido aprovado em plenitude. Então vem Cristo, e o presente de Cristo a nós é a maneira pela qual Ele operou. Ele está dizendo: eu estou deixando a vocês o meu Espírito. Ele poderia ter deixado muitas coisas. Ele poderia ter nos dado como presente muitas coisas, mas Ele nos deixa o Espírito. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, alguns, e o ministério da condenação, ele produz ainda um véu sobre o rosto. Mas o Espírito está nos levando a um trabalho, e no verso 18 ele conclui, no 17 ele diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, o que acontece? Tem liberdade. E eu sei que às vezes a gente chega numa reunião e vê alguém dançando, a gente chega numa reunião e gente, que reunião poderosa, depois que ouviu o louvor aqui e depois que ouviu o pastor falando, está até dizendo que poderoso. A gente, na minha concepção, podia até ir embora, porque foi que coisa poderosa, e a gente fazendo declarações de fé. Eu me sinto tão livre nesse lugar. Tem mais alguém? Diga amém por isso. É tão gostoso chegar aqui e entender que nós temos uma casa espiritual aqui, e que é tão prazeroso estarmos nesse ambiente de liberdade. Eu sei que muitas vezes nós chegamos num ambiente como esse e nós interpretamos esse verso dizendo: onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Às vezes o louvor passa um pouquinho, às vezes alguma coisa muda um pouco do cronograma, porque nós estamos dizendo: o Espírito está aqui. Ok, essa interpretação é muito real. Mas tem uma outra interpretação que para mim faz mais sentido, que não desconsidera essa primeira interpretação, mas propõe que o lugar em plenitude, que o Espírito mora em nós. E se o Espírito está em nós, é mais do que eu tendo liberdade em algum lugar, é Ele tendo liberdade em mim. Se o Espírito habita em mim, Ele não precisa pedir licença para fazer aquilo que Ele quer fazer. Ele não precisa. Imagine se o Espírito ganha a liberdade para fazer tudo que Ele quer. Imagina se o Espírito ganha liberdade para conduzir você e para conduzir a sua história, para conduzir. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20: já não sou eu mais que estou vivendo. Você me olha assim, mas não sou eu mais que vivo, Cristo está vivendo em mim. O que Paulo está dizendo em outras palavras? A minha vida está sendo conduzida não por aquilo que eu quero fazer, mas por aquilo que Cristo está me direcionando a fazer. Essa é a vida de Jesus. E quando nós falamos sobre esse processo do Espírito e do que o Espírito está fazendo em nós, é um processo fluido, que Ele está nos levando a esse lugar. Eu não sei se você já conheceu algum crente que a vida dele é pesada. Sabe, que parece que tudo é difícil, que servir a Deus parece difícil. Eu cresci, meus pais pastores, então eu cresci dentro do contexto da igreja. E eu já encontrei irmão que assim, o diabo sempre está furioso, e está mesmo. Mas parece que o diabo nunca deixou de estar. Que a vida dele sempre está uma luta, e parece que essa luta nunca acaba. Parece que que a vida com Deus parece ser um peso gigantesco. Você sabe, um tempo atrás eu estava andando de carro na cidade mesmo, e tinha acabado de inaugurar uma igreja nova. Essa igreja tinha mudado de espaço, e era uma quinta-feira. Eu estava voltando para casa, por acaso cancelaram um compromisso. Eu estou voltando para casa, eu vejo aquela igreja, eu vi que estava começando um culto. Falei: quer saber, eu vou participar desse culto. Parei meu carro, entrei. Era um culto, era uma quinta-feira, e naquela ocasião o prédio estava bem vazio. Era um prédio grande assim, mas ele estava bem vazio. Tinha pouquíssimas pessoas. Eu sentei lá no final,
E eu falei, vou participar desse culto, eu estou com horário vago, passei aqui, eu vou participar. E eu estou ali, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém, estou lá, e o pastor está pregando com uma empolgação gigante. E assim, pelo tamanho do espaço, e tinha realmente assim, quando chamou o pessoal do louvor, ficou eu e mais talvez umas 3 pessoas. E aí eu estou vendo o pastor pregando com tanta empolgação, e eu fiquei pensando, eu sou pastor, eu não sei se eu estaria tão empolgado quanto ele. Mas ele está pregando com aquela empolgação, e aí chega no final, ele estava pregando sobre algo relacionado ao Espírito Santo, e ele falou, quem quer crescer na dimensão do poder do Espírito Santo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não foi ninguém, gente. Aí ele fala de novo, vem aqui à frente, ninguém. Quando ele falou a 4ª vez, eu falei, poxa vida, ele é meu amigo de vocação, ele está chamando, ninguém está indo, eu vou. Aí eu saí do meu lugar e vim. Aí eu cheguei à frente para receber a oração, ele estava chamando, falando algo relacionado ao Espírito Santo. O pastor desce do palco, coloca a mão no meu ombro, e com o microfone, falou assim, glória a Deus que esse jovem quer aceitar Jesus. Gente, eu fiquei assim. Aí ele ainda olhou para mim assim, pegou, eu estava de olho fechado, ele pegou assim em mim, eu abri o olho, ele olhou para mim e falou, você quer aceitar Jesus nessa noite? Eu fiquei, sabe aqueles segundos mortais? Eu pensei, se eu falo que não quero aceitar Jesus, não tem perdão um pecado desse. Se eu falar aqui que não quero aceitar Jesus, eu pensei comigo, o culto já não está aquelas coisas, se eu falar aqui agora, aí eu vou ter que explicar para ele a situação, vai ficar constrangedor demais. Aí eu estou naquela, mas eu pensei, se eu falar que quero aceitar Jesus e alguém me vê aqui aceitando Jesus numa quinta-feira, se o irmão que me conhece me vê, vai tirar uma foto e mandar para alguém na minha igreja e falar, rapaz, eu não sei o que está acontecendo com o seu pastor, mas eu sei que eu estava na igreja aqui numa quinta-feira e ele está aceitando Jesus. E eu fiquei naquela. Eu falei, quer saber, já que eu estou aqui, depois eu explico para alguém. Eu falei, quero aceitar Jesus. Aí o pastor falou, então repete, né, na ocasião e na liturgia da igreja, do culto deles, eu repeti uma oração. E depois ele fez algumas proclamações sobre a minha vida. Sua vida você vai ver agora, você vai ver que Deus está com você. As coisas vão fluir na sua casa. Ele começou a fazer liberações. E eu falei, já que eu estou aqui, eu vou receber tudo, não sei. Eu estou ali recebendo, e ele falou, agora o irmão, o presbítero vai pegar o seu contato, né? Aí ele me levou para uma sala, eu falei, puxa vida, agora como que eu explico para o presbítero? Eu passei meu número errado do telefone, gente. Eu estou sendo sincero, vulnerável aqui. Falei, o pastor me colocou numa enrascada, pelo menos o número errado, eu acho que tá tranquilo. Mas você sabe, quando eu estou saindo dali, o Espírito falou, Senhor, por que o Senhor me permitiu, sabe aquelas coisas na vida, por que o Senhor me permitiu parar aqui, aceitar Jesus? E aí, Deus me falou, você ouviu as declarações que Ele fez depois sobre você? Falei, eu vi. A grande questão do Evangelho, o problema é que a gente perde essa realidade. Paulo está dizendo, e Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 3, ele faz uma denúncia a Moisés, e Moisés aponta para um sistema de uma velha aliança. Moisés aponta para um modus operandi de religiosidade. E eu sei que estando aqui, todos nós pensamos, não, Dênio, eu não sou religioso. Bem-vindo, nós corremos o risco. Quem corre o risco de se tornar os fariseus do nosso tempo, irmão? Sou eu. Sou eu. E ele está dizendo, tem algo que acontece quando nós passamos a operar numa aliança antiga. É um véu que é colocado sobre o nosso rosto. Sabe por que Moisés colocava um véu sobre o rosto? A maioria dos cristãos nunca estudou esse texto. É porque você pensa, tinha tanta glória que ele coloca um véu para que ninguém se assuste com a glória. Não é esse o propósito. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, depois você lê o contexto. Ele diz, Moisés coloca um véu para que ninguém percebesse que a glória desvanecia. Sabe o que significa? Quando Moisés descia do monte, ele percebeu que a glória ia acabando com os dias. Então ele criou um sistema de hipocrisia, aonde ele diz, se eu colocar um véu, todo mundo vai acreditar que ainda está lá atrás, o que já não está mais. Você sabe, aquele dia Deus me permitiu aceitar Jesus para me mostrar
que muitas vezes nós construímos um véu, que o nosso tempo de conversão pode ser um véu, que o título que carregamos pode ser um véu. Eu não sei se você já percebeu que muitas vezes o nosso processo de transformação, onde o Espírito tem essa liberdade, por isso que Paulo diz, o Espírito tem liberdade, e na liberdade do Espírito, a primeira coisa que ele vai fazer é num processo de nos mostrar Cristo, remover o véu que criamos, para nos expor a Cristo, porque o nosso tempo de conversão tem que ser produzido, e tem que gerar mais transformação, e não menos. Porque o nosso conhecimento é tão ilógico, porque as pessoas passam a conhecer mais da Bíblia e elas passam a se tornar mais céticas. Essa fórmula não funciona. Você sabe por quê? O caminhar com Deus e esse processo de se expor, e Paulo está fazendo uma denúncia a Moisés, gente, sem invalidar o brilhantismo e a história brilhante de Moisés e tudo que ele representa, mas ele está dizendo, esse véu apontava para alguém que está usando alguma coisa que não quer denunciar o que está por detrás. Mas aí Paulo diz qual é o trabalho do Espírito, e é o que eu quero aqui de forma a expor. O verso 18, no 17 ele diz, onde o Espírito de Deus está, tem uma característica, ele tem liberdade. Você sabe, nós estamos num culto, amém? Quando a Bíblia diz que o Espírito tem liberdade, é que nós não sabemos exatamente o que o Espírito quer fazer, mas nós estamos dando todo o tempo a liberdade para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Eu não sei se você já entrou na casa de alguém, se você já visitou parentes, e por maior liberdade que você tenha com alguém, quando você vai na casa de uma pessoa, fica o constrangimento de não ser sua casa, sim ou não? Quando você vai na casa de uma pessoa próxima, ela fala, rapaz, pode abrir a geladeira, pode pegar o que você quiser. Mas eu não sei você, quando eu vou, eu vim de uma temporada onde eu estava na casa de parentes próximos, e eu passei alguns dias, mas toda vez que eu ia fazer, eu pedi autorização. Eu não sei, é constrangedor abrir a geladeira de alguém na frente dele sem pedir autorização. É ou não é? Por mais que ele tenha te autorizado. Aí você fica aquela coisa de toda hora pedir autorização. Eu vou abrir aqui, posso pegar? Eu vou fazer isso, posso fazer? Porque você não está completamente livre. Você sabe, todos nós, ao receber o Espírito, nos tornamos casa de Deus. Diga amém por isso. Nós somos, é mais do que uma operação singular, é uma operação coletiva. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o lugar da habitação de Deus. Mas você sabe, tem lugares onde Deus tem mais liberdade para fazer. Tem lugares, Deus está presente em todos os lugares quanto Ele queira, mas Deus se manifesta com mais liberdade em alguns lugares do que outros. E Paulo está dizendo aqui, e ele vai dizer, olha, ora, o Senhor é Espírito, onde o Espírito está a liberdade. Mas eu quero entrar com você e só aplicar 4 aspectos aqui. Primeiro, ele diz, e todos nós com o rosto desvendado. Diga comigo, rosto desvendado. Ele está falando que nesse trabalho, como que o Espírito faz? Todos nós com o rosto desvendado. O que é o rosto desvendado? É que ele está dizendo, nós precisamos construir um lugar em Deus, aonde nós tiramos as máscaras que temos. Deus não trabalha com quem finge. Você já conversou com alguém que você sabe que o que ele está te falando não é verdade, porque você já sabe a história de verdade? É às vezes quando a gente está diante de Deus, contando uma história, Deus fala, amigo, eu conheço. Eu sei de tudo. Ele está dizendo, todos nós com o rosto desvendado, porque a gente gosta de dar desculpa para não deixar a luz entrar onde precisa. Gente, graça só pode alcançar quem está dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu preciso. Você sabe que colocar um véu é algo que está tão intrínseco no homem caído, que Adão, depois que cai, ele só conhece 2 pessoas. Quem que Adão conhece? Deus e Eva. Deus vem conversar com ele. O que Adão fala? Foi a mulher que tu me deste. Ele culpa as 2 pessoas que ele conhecia, para não se desvendar e falar, Senhor, eu estou aqui. Ele tem sempre uma boa transferência de culpa. Ele sempre tem alguém para colocar. Foi os pais que o Senhor me deu,
foi o líder que o Senhor me deu, foi a história que o Senhor me deu, foi o contexto que o Senhor me deu, foi a infância que eu tive. Mas Paulo está dizendo, no trabalho do Espírito nós estamos inteiramente diante dele, dizendo: Senhor, eu estou aqui, e eu estou com o rosto desvendado para dizer ao Senhor: eu preciso da tua graça, eu preciso da tua graça. É interessante porque em Levítico capítulo 13, tem algo interessante, porque Levítico capítulo 13 são as instruções acerca dos leprosos. Você sabe que a lepra no Velho Testamento aponta para o pecado. E a Bíblia vai dizer o seguinte: se aparecer lepra na mão, tem que se apresentar ao sacerdote, vai ser considerado impuro. Se aparecer lepra, aonde quer que seja, qualquer mancha de lepra se apresenta ao sacerdote, vai ser impuro. Mas um verso que sempre me pegou aqui no 12 do capítulo 13 de Levítico diz: mas se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote verificar, este a examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ela está pura. Olha que interessante, se tiver mancha em qualquer lugar é impura, mas se tiver no corpo inteiro é declarado o quê? Puro. E esse texto, a gente vai conseguir ter compreensão dele de uma forma espiritual no Novo Testamento. Já viu? Porque muitas vezes nós não vamos inteiramente com o rosto desvendado diante de Deus, porque a gente fala: é só um probleminha aqui, eu resolvo. É só um pontinho aqui, eu faço. É só, e aí nós vamos para aquele aspecto, e que Paulo está dizendo sobre esse aspecto de uma velha aliança, aonde eu estou fazendo a minha força, onde eu conduzo do meu jeito. Irmão, quantos casados nós temos aqui? Muitos. Eu acho interessante um homem que ainda acha que pode ser o marido que a mulher precisa. Você não pode. Só tem graça para o marido que diz: Senhor, eu não consigo fazer essa mulher feliz. Não dá, na minha força eu não consigo. Eu não tenho capacidade. Quantos jovens nós temos aqui? Nós temos muitos jovens. Você sabe, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: enquanto você acha que pode fazer, você não pode alcançar a graça. Mas quando você fala: não tem bem nenhum em mim, Deus fala: então eu vou fazer por você. Quando você olha e diz, enquanto alguém está dizendo: eu consigo fazer com a minha força, Paulo vai falar sobre duas alianças. Ele usa Sara e Agar. Sara aponta para uma aliança de graça, aponta para um favor. Sara aponta para a fé, porque o filho que Sara gera é o filho da fé. Mas Agar aponta para o esforço próprio, para a tentativa de fazer, para a tentativa de que eu dou o meu jeito. Sabe o que é interessante? Tudo que é fruto do esforço próprio, até pode acontecer, o filho até nasce, mas produz o quê? Peso. Santidade na força produz peso. Casamento na força produz peso. Liderança na força produz peso. Ministério na força produz peso. Mas quando ele está dizendo, mas se você reconhecer, é por isso que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, ele diz: eu sei que em mim não tem bem nenhum. E aí Deus fala: eu posso justificar aquele que reconhece que precisa de graça. Ele está dizendo: todos nós com o rosto desvendado. O que é o rosto desvendado? É esse processo de entender que na vida cristã é o Espírito fazendo em nós, que na vida cristã é o Espírito movendo em nós, que na vida cristã agora eu tenho que desvendar o meu rosto, eu tenho que me expor a essa glória. Por isso eu quero declarar que as suas orações não vão ser orações comuns, que o seu casamento, que a sua história, por quê? Porque é um processo de nós estarmos com o rosto desvendado diante de Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui. Deus, está vendo isso aqui? Eu não consigo pela minha força. Está vendo meu temperamento? Eu não consigo me mudar. Está vendo essa situação? Eu não consigo fazer diferente. Você sabe que disse que tinha um irmão que ele estava tentando mudar. Ele falou para a mulher: eu vou ficar mais calmo. Ele estava muito nervoso. Eu sei que não tem nenhum assim hoje aqui, em nome de Jesus. Mas ele estava muito bravo, estava muito nervoso. E aí ele pegou o carro da mulher que estava na frente para ir no mercado. Ela falou: precisa ir no mercado. Ele pegou o carro. E a mulher tinha colado um adesivo no carro. E ele vai para o mercado, ele faz as compras. Quando ele está saindo do mercado, um cara começa a buzinar na traseira dele. Ele sai do carro, vai lá e dá um soco no cara.
Aí ele entra no carro e falou: "Ô, Senhor, eu estava até melhor." Aí ele chega em casa, coloca o carro, ele está todo atordoado, porque ele estava tentando mudar. A hora que ele fecha a tampa do carro, depois de pegar as compras, ele leu o adesivo: "Se você ama Jesus, dê 5 buzinadas." Ele tinha quebrado a cara de um irmão. Mas por quê? Porque toda tentativa que é simplesmente na nossa força, ela não funciona. Ele está dizendo: desvenda o seu rosto, reconhece que você precisa, que o Espírito Santo é o maior poder do universo operando em nós. Sabe quais são os casamentos mais extraordinários? Dos casais que dizem: nós não podemos. Eu falo para minha esposa: eu não tenho capacidade. Eu não sei na sua casa, irmão, na minha mulher briga comigo. E às vezes ela me dá culpa de coisa que eu não tenho culpa. Outro dia, ela estacionou o carro, começou a chover, ela foi no salão. Quando ela saiu, ela resolveu tentar abrir um carro que era igual ao dela, mas não era. E ela fica lá por vários minutos. Ela ligou para mim. E sabe quem virou o culpado no final? Eu. É forte. Eu falo: eu não tenho capacidade, eu não posso. Eu não tenho capacidade. Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu não tenho capacidade de criar uma criança. Eu nunca fiz isso. Miserável é o homem que acha que na sua força pode fazer. Eu nunca fiz antes, eu não tenho. Eu olho para minha filha todos os dias e falo: maravilhosa graça, eu preciso da tua graça. Eu preciso do Senhor. Irmão, eu sou pastor. Vida de pastor não é simples, não. O irmão chegou para mim e falou: pastor, é difícil ser pastor? Eu falei: não é difícil, é impossível. Aí você fala: pastor, está chorando aqui? Não, estou dizendo que qualquer coisa na vida é impossível. Porque se Deus te chamou para fazer alguma coisa, você está conseguindo fazer com a sua força, quer te dizer, você ainda não está na plenitude do que Deus te mandou fazer. Porque tudo que Deus nos manda fazer, quando a gente tem a consciência, a gente fala: é tão grande que eu não posso. Meus recursos não dão. Minha capacidade não dá. Vós maridos, amai as vossas mulheres como quem? Cristo amou a igreja. O irmão está falando aí para mim: ah, pastor, você não consegue, mas você não sabe. Eu consigo. Não. Amar com o amor de Cristo. Aí a gente precisa se apresentar diante dele falando: eu sei que não tem bem nenhum em mim. Paulo vai dizer isso. Mas aí no capítulo seguinte, ele vai ter a revelação. Ele vai aprofundar, vai nos levar à profundidade da revelação. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus, porque agora Ele habita em nós. Todos nós com o rosto desvendado, num lugar de dizer: Deus, eu careço da tua graça. E você quer saber se você está vivendo essa aliança, esse favor? É interessante porque Paulo vai usar a figura de Abraão para falar dessas alianças. E Agar aponta para o que eu posso fazer na minha força. Gente, a gente tem capacidade de fazer na nossa força. Tem coisa que até dá certo na nossa força, mas o que é feito pelo Espírito é extraordinário. Mas aí você imagina que é o seguinte: alguém está no pediatra, chega lá no pediatra, tem Agar. Agar aponta para o quê? Para a força própria. Agar está lá, balançando Ismael. Aí alguém pergunta: como é que ele nasceu? Ela tem uma boa explicação. Ela diz: olha, meu senhor precisava ter filhos. Possivelmente eles escolheram uma serva que tivesse uma família, né, com histórico de fertilidade. E olha, lá em casa a gente tem, eu imagino eu, aqui não está escrito na Bíblia, mas a gente tem lá uma tabela para seguir. É uma coisa maravilhosa. Minha mãe teve 52 filhos, minhas irmãs têm filhos. Ela está contando, dá para explicar. Eu tenho idade fértil. Ismael se explica ou não se explica, gente? Se explica. Mas aí alguém vira para Sara e vê uma mulher com idade para ser bisavó, com um bebê no colo. Aí um desavisado diz para ela: nossa, que lindinho seu neto. Ela fala: não é meu neto, é meu filho. Você sabe como que explica Isaac? Alguém pergunta para ela: me explica como que na sua idade dá para ter filho. O que ela fala? Isso aqui não se explica, isso aqui é graça de Deus. Sabe qual que é o convite? De desvendar o rosto, para que na sua história, o que eu quero declarar sobre a sua história é que quando olharem para a sua família, alguém te perguntar como foi, você fala: eu até fiz,
mas não tem explicação, isso aqui é graça de Deus. Eu até desenvolvi, eu até trabalho, mas o resultado é graça de Deus. Mas vou caminhar aqui para a gente encerrar. E ele diz, nós estamos contemplando, todos nós com o rosto desvendado estamos contemplando. O que Paulo está dizendo? Essa é a chave do Novo Testamento para a transformação. A gente muda contemplando. A gente muda contemplando a Cristo. Ele diz, todos nós com o rosto desvendado, nós estamos contemplando. E o que é contemplar? Tudo que você contempla cresce. Quem contempla o problema cresce. Se você contemplar a ansiedade vai crescer. Quem contempla a doença vai crescer. Tudo que você contempla, cresce. A meditação é algo poderoso. A gente fica meditando no problema. Contemplar é ficar meditando. Já viu? O que você está contemplando? É o que na hora do chuveiro você está pensando. O que você está pensando na hora do chuveiro? Na hora que você está tomando banho. O que você contempla cresce. Quem contempla o medo vai crescer. Quem contempla o diagnóstico contrário, aquilo vai crescer. Mas Paulo está dizendo, nós contemplamos a Cristo. É interessante porque você conhece João 3,16. Mas talvez você não conheça o contexto que Jesus disse para Nicodemos. Ele diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas no verso 14 e 15 ele explica. O próprio Jesus diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Jesus estava apontando, dizendo, teve uma serpente no deserto, que foi levantada, e quem olhava para ela era curado. Jesus está dizendo, ali era um tipo de Cristo no Velho Testamento. Ele está dizendo, da maneira que aquela serpente foi erguida, eu serei erguido, e quem me contemplar vai ser salvo. Mas deixa eu te explicar, salvação não é só para o dia que a gente foi salvo. Obviamente fomos salvos, mas nós estamos num processo. Deus é o Deus de muitas salvações, que nos salva da doença, que nos salva da infelicidade, que nos salva da depressão. E Ele está dizendo, lá no deserto, a Bíblia diz que houve uma praga por causa da incredulidade do povo, e as serpentes começaram a picar as pessoas, e as pessoas começaram a morrer. E aí Moisés foi para Deus e falou, o que eu faço? Deus falou, faz o seguinte, faz uma serpente de bronze e ergue ela no madeiro, e quem olhar para ela vai ser curado. É interessante, e obviamente, que quando você vai colocar uma serpente no madeiro, não dá para você colocar só de forma vertical, não dá para você colocar simplesmente um pedaço de madeira de forma vertical, porque senão ela escorregaria. Obviamente foi colocado também uma horizontal. Isso aponta, e Jesus está dizendo, lá já estava apontando para a obra que viria mais tarde. Mas aí é interessante, porque as pessoas começaram a ser picadas e morriam. E aí a pergunta do povo foi, o que a gente faz? Moisés disse, olha, Deus mandou só olhar, quem olhar para a serpente vai ser curado. Gente, vamos ser sinceros. Quem tem esposa aqui sabe. Picou a criança, aí você chega e diz, não, o que nós vamos fazer, para onde nós vamos? Não, é só olhar. Não, é muito pouco isso. Só olhar. É só olhar. É só olhar para ela. E Jesus está falando sobre a salvação. Ele está dizendo, da mesma forma que foi erguida uma serpente no deserto, quem olhou para ele foi curado. Ele está dizendo, agora vai acontecer com o Filho do Homem. Todo aquele que olhar para a obra da cruz vai ser completamente restaurado. A cruz é a resposta para todas as perguntas, é a cura para todas as enfermidades, é a resposta para todos os dilemas. Agora presta atenção, sabe por quê? Porque é o seguinte, se você contemplar a doença cresce. Ele está dizendo, tira os olhos da doença e olha para onde? Olha para a cruz. A doença diz o seguinte, tem um diagnóstico, não tem como mudar, mas quando você olha para a cruz, a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Quando você contempla o medo diz o seguinte, você está em depressão, você está com angústia, aí cresce a angústia, cresce a depressão. Mas quando você olha para a cruz está dizendo o seguinte, Ele levou sobre Ele a tristeza, Ele levou sobre Ele. Quando você contempla o problema, você está contemplando, minha casa não tem jeito, minha família não tem jeito. Mas na cruz, a verdade da cruz é o seguinte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você contempla um problema, ele cresce, mas quando você olha para a cruz, a transformação acontece. Ele está dizendo, e todos nós com o rosto desvendado estamos contemplando. Contemplar essa obra
é olhar para a sua história. É o salmista dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes. Ele está dizendo: eu estou sendo espreitado, mas eu não estou olhando para cá, eu estou olhando para lá. Os problemas estão vindo, nós estamos sendo abatidos de muitos lados, mas eu não estou olhando para cá, eu estou elevando os meus olhos para os montes, e eu estou vendo de onde vem o meu socorro, e o meu socorro não vem de olhar para o problema, o meu socorro não vem de uma expectativa natural, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É de lá que vem, é de lá que vem. É por isso que ele diz: nós precisamos de contemplar essa obra. Paulo vai dizer aos Romanos 8:32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós, acaso não nos dará graciosamente todas as coisas? O que ele está dizendo? Quando você olha para essa obra, você descobre que nessa obra tem a resposta para tudo que você precisa. E ele diz: quando nós contemplamos, nós somos transformados. A adoração tem um poder de transformação. Quando nós olhamos e reconhecemos, o nosso coração é transformado. Se você, e certamente você já vivenciou isso, você chega angustiado com uma situação, aí você tira os olhos da situação e você olha para a obra de Cristo. Como que você sai? Ele está dizendo: essa é a chave. Você sabe, o primeiro milagre e o maior milagre da sua história é a salvação. Como é que você foi salvo? A salvação aconteceu num dia que Deus escolheu, num dia te encontrar, e aí você foi encontrado. Mas o que aconteceu? Naquele dia você disse: eu não posso me salvar. Você sabe que a condenação de Deus é uma resposta ao orgulho do homem. Todo homem que não confessou a obra de Cristo é porque ele está dizendo: eu posso me salvar. Mas teve um dia que nós tivemos a consciência pelo Espírito: eu não posso me salvar, eu preciso de algo. E aí ele nos mostra a sua obra, aí nós reconhecemos a obra e fomos salvos. Mas o processo da salvação se torna um padrão para todos os outros milagres da nossa história. Todos os outros milagres é de alguém reconhecendo: na minha força eu não posso, mas eu olho para essa obra, e essa obra pode fazer o que eu não posso. Essa obra pode tocar o que eu não posso. Então eu contemplo, e quando eu contemplo, meu coração é transformado. Quando eu contemplo, a minha casa é transformada. Quando eu contemplo, a atmosfera é transformada. Quando eu contemplo, a minha história é transformada. Quando eu contemplo, tudo que está ao redor é transformado. Por quê? Porque ele está dizendo: nós somos transformados. E agora, nós não somos... Gente, todo o processo de Deus não é de fora para dentro. Não precisa mudar nada fora. Não precisa mudar relatório nenhum do lado de fora. Não precisa mudar circunstância nenhuma do lado de fora. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo que precisa. Ainda que do lado de fora seja tudo. Paulo está dizendo o seguinte: o poder do Espírito é de dentro para fora, e quando nós contemplamos, nós somos transformados. Ainda que nada mude do lado de fora, quem recebe uma palavra de Deus é transformado por essa palavra. E é isso que transforma o ambiente, não é o ambiente que transforma a gente. Pedro está dizendo para Jesus: nós pescamos a noite inteira, nós não pegamos nada. Mas aí Jesus libera uma palavra que vai transformar de dentro para fora. Ele fala: joga a direita do barco. Gente, por uma matemática lógica, ele estava pescando ali a noite inteira. Pedro era experiente, era pescador. Ele vai jogar a rede agora. Fora parece que está tudo igual, mas a palavra tinha criado algo. Eu creio que a palavra fez peixe existir. Você sabe, nós precisamos de entender que tudo que acontece no reino natural primeiro foi liberado no reino espiritual. Aqui num domingo como esse, coisas estão sendo criadas. Aqui num domingo como esse, você sabe, lá no seu trabalho, coisas estão sendo criadas num tempo como esse. Na sua casa com seus filhos, coisas estão sendo criadas. Ele está dizendo: nós somos transformados quando contemplamos essa glória, essa realidade. E eu termino aqui. Ele diz: todos nós contemplando, e essa contemplação produz transformação, nós somos transformados. A palavra precisa de nos transformar. A realidade precisa de transformar quem somos. Gente, a palavra transforma. Lá em casa, minha filha, esse ano, 10 anos, ela falou: pai, vou ler a Bíblia inteira. No sábado eu acordei com ela, tive que ler 28 capítulos da Bíblia no sábado. Diga aleluia. Aí você sabe, a escola me chamou e falou: está acontecendo alguma coisa com a sua filha. Eu sei que todo pai gosta, né? Não, mas está acontecendo alguma coisa. O nível de foco dela
Aí eu peguei ela e falei: filha, que legal, a escola falou que você está muito mais focada. A escola falou assim, que de todos os alunos eles percebem que tem alguma coisa diferente. Ela falou: sabe o que é, pai? Eu falei: o que? Ela falou: é a Bíblia. Deixa eu dizer, a palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus faz o que o dinheiro não pode fazer. A palavra de Deus faz o que o sucesso não pode fazer. Ao contemplar essa obra, nós somos transformados por ela, gente. Ao contemplar essa obra, nós somos transformados por ela. E ele termina dizendo como é essa transformação. Ele diz: de glória em glória. Diga comigo: de glória em glória. Não, de novo, diga: de glória em glória. Paulo está dizendo o seguinte: Moisés tinha uma glória aqui. O que acontecia com a glória de Moisés? Ela desvanecia. A glória de Moisés acabava. Mas a glória do Espírito, ela cresce. Me perdoa, estou mais pentecostal hoje, Ronaldo. Que eu acordei de manhã, fui descer no elevador, encontrei meu vizinho de terno e de gravata. Falei para ele: onde você está indo? Ele falou: estou indo para a igreja. Eu fiquei com inveja. Subi e troquei de roupa. E coloquei, o culto da manhã eu estava de terno e de gravata. De glória em glória. O que ele está dizendo? A glória de Moisés desvanecia. Deixa eu dizer naturalmente o que acontece na vida. O casamento começa bom e vai ficando ruim. O irmão começa levando o café da cama, termina nem dando bom dia. Você começa empolgado no empreendimento, começa a vir nos problemas, o que acontece? A glória vai desvanecendo. É natural na vida, tudo no fluxo natural. Você compra um carro, daqui a um ano ele está mais novo ou mais velho? Mais velho. É natural, gente. A gente vai ganhando idade agora, né? Graças a Deus pela tecnologia, que a gente vai buscando meios aí de... Por quê? Porque é natural, tudo vai desvanecendo. E Paulo está dizendo, é o seguinte: tudo que acontece na velha aliança vai desvanecer. Já ouviu aquele irmão que fala: pastor, em 2016 foi o ano. Eu lembro daquela conferência em 2016, que foi poderosa. Mas hoje o irmão é menos intenso do que era em 2016, porque a glória foi desvanecendo. Você conhece aquele irmão que diz: pastor, há 10 anos atrás eu fluía, mas passou 10 anos e a glória desvaneceu. Pastor, eu já liderei, já fui tão frutífero. Tanta gente aceitou Jesus por meio de mim, lá no meu grupo. Pastor, tanta coisa aconteceu, mas a glória foi desvanecendo. Mas Paulo está dizendo o seguinte: o trabalho do Espírito é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Ele está dizendo o seguinte: se o seu casamento está bom hoje, você não pode imaginar o que vai acontecer o ano que vem, que vai ter mais glória do que tem agora. Daqui 5 anos vai ter mais glória do que tem esse ano. Daqui 10 anos vai ter mais glória. O que ele está dizendo? Que o processo do Espírito é que tenha mais glória do que um dia teve. Ah, gente, como é poderoso caminhar com Deus. E ele está dizendo: o processo que o Espírito faz em nós, a glória do nosso próprio esforço vai acabando, mas a glória que o Espírito produz vai aumentando, vai crescendo. Se a banda quiser se posicionar, eu quero terminar te convidando a olhar para Jesus nessa noite, a percebê-lo. Nós reconhecemos que nós precisamos dele para tudo, e que o trabalho do Espírito agora é produzindo leveza em nós para a transformação de tudo que temos, é tirando os olhos daquilo que nós estamos vendo agora e fixando os nossos olhos nessa obra que produz transformação. E antes de orar, eu quero só contar uma história para você. O poder de olhar para a obra da cruz, e alguns cristãos julgam que essa é uma mensagem que a gente não precisa. Não, olhar para Jesus é uma coisa que eu já ouvi. Não, continua o mesmo processo. O nosso coração continua voltado, olhando para essa obra, crendo que nela tem tudo que precisamos, crendo que Cristo nos é suficiente. Você sabe, quando nós olhamos para Ele, nós recebemos contentamento em tudo.
Gente, eu sei que aqui nessa noite tem gente mais legal que eu. Aqui nessa noite tem gente que tem mais recursos que eu. Aqui nessa noite tem gente que tem mais formações do que eu. Eu dei uma olhada aqui, tem poucos homens mais bonitos que eu aqui nessa noite. Mas você sabe, uma coisa não tem ninguém mais feliz que eu aqui nessa noite. Porque essa obra nos completa. Muitos de nós estão aqui dizendo: ah, pastor, se eu tivesse aquele carro eu seria mais feliz. Alguns de nós estão dizendo: pastor, eu ainda não moro naquela casa, se eu morasse naquela casa eu seria mais feliz. Alguns de nós estão dizendo: pastor, eu ainda não conquistei essas metas da minha vida, se eu conquistasse eu seria feliz. Mentira, porque quem tem Jesus tem tudo o que precisa para ter a plenitude de vida. Deixa eu falar algo. Essa obra que Paulo está dizendo que o Espírito está trabalhando para nos revelar, se um carro de fato te completasse e te fizesse feliz, vamos ser sinceros, o que seria mais barato para Deus? Matar Jesus na cruz ou te dar um carro? Te dar um carro. O que seria mais barato para Deus? Se é um diploma que você acha que te supriria, te dar a possibilidade de ter esse diploma, ou enviar o seu filho para morrer na cruz? O diploma é muito mais barato. Se ele te deu Cristo, ele estava dizendo: nada nessa terra teria capacidade de te suprir. É por isso que eu estou te dando aquilo que vai te completar totalmente. E sabe qual é a verdade? É que ele está dizendo: nosso rosto é desvendado, nós contemplamos, nós somos transformados de glória em glória, e nós descobrimos que nele nós temos tudo o que precisamos, e quem tem Cristo tem tudo o que precisa. E eu concluo de verdade, a terceira vez, e o pastor, para acabar, tem que falar 3 vezes. E o relógio dessa igreja anda mais rápido do que na minha. Tem alguma coisa. Quem tem Cristo tem tudo o que precisa. Paulo está dizendo, ele quer nos revelar que nós vivemos com tantas ansiedades e temores que não precisaríamos, que nós andamos na busca de tantas coisas, que amanhã é segunda-feira e a gente vai começar a nossa semana escravo de tanta coisa que não precisávamos, que nós não deveríamos no Evangelho. Paulo vai escrever a carta mais feliz da Bíblia, Filipenses, é a carta da alegria. Sabe onde Paulo está? Em Dubai, tomando uma água de coco. E ele olha uma vida tão feliz que fala: eu vou escrever uma carta da alegria. Em Dubai que ele está? Não, sabe onde Paulo está? Preso, pior, injustamente. Paulo escreve uma carta de alegria preso. Irmão, sai com essa ideia. Essa não é a teologia do Evangelho, de que tem que mudar um monte de coisa na sua vida para você ser feliz. Para de ser escravo da ideia de que Deus tem que ficar te servindo para mudar o seu carro, a sua casa, para ver se te deixa feliz. Não, nós temos contentamento pleno em Cristo. Ele é tudo o que nós precisamos. E Paulo diz: aprendi a me contentar com qualquer coisa, porque eu descobri que eu estou completo. Um amigo me encontrou, a gente foi pegar um voo junto. Aí eu cheguei atrasado, todo estabanado. Ele colocou a mão no meu ombro e falou: eu estava orando por você, uma oração que eu nunca esqueci. Ele disse: eu estava orando por você. Ele falou, e eu perguntei: qual oração que você estava fazendo por mim? Ele disse: eu estava orando aqui, Dênio, que se Deus te dissesse hoje: Dênio, você quer acordar amanhã sendo quem? Quem você quer ser? Ele falou: eu estava orando para que você seja tão satisfeito com a vida que Deus te deu, que se Deus te perguntar amanhã você quer acordar sendo quem, você não diga: eu quero ser o Ronaldo, porque a vida dele, ele é um cara mais bonito que eu, que ele é um cara mais importante que eu, porque ele é um cara que tem mais conhecimento que eu. Ele disse: eu oro para que você diga: Deus, eu quero acordar amanhã sendo eu mesmo, porque o Senhor não errou na minha história, porque eu tenho tudo que eu preciso, porque o Senhor me deu Cristo, porque o Senhor me amou com cordas de amor e me atraiu para o seu seio de amor, porque eu sou o seu filho, porque o mundo o Senhor criou com uma palavra, os mares o Senhor criou com uma palavra, os animais o Senhor criou com uma palavra, mas o homem o Senhor colocou as suas mãos. Sabe por quê? Porque tudo que você põe a mão fica impresso, tudo que você põe a mão fica impressão digital. O Senhor me criou, eu sou seu filho, e o maior, eu vou concluir, Jesus, guarda essa no seu coração: nenhum milagre que Deus vai fazer na sua história é maior do que o milagre que Ele já fez. Você recebeu Cristo, nada que você vai receber é maior do que aquilo que Ele já te deu. E em Cristo você tem tudo o que você precisa.
E eu concluo então com essa história. Diz que um homem muito rico tinha um único filho. Ele havia perdido a mulher, ele tinha ficado viúvo. E ele era o homem mais rico daquela região. E então estoura uma guerra, e esse filho tinha acabado de completar 18 anos. E esse homem tinha duas paixões muito grandes: o seu filho, e ele havia se tornado um colecionador de quadros, o maior colecionador de quadros daquela época. Esse homem, ele havia mandado trazer os quadros mais importantes, dos artistas vivos e que já tinham morrido, mais importantes. E aquele homem tinha essas duas grandes paixões. Mas aconteceu que veio uma guerra sobre aquele povo, e ele teve que ver seu filho de 18 anos saindo da guerra. E aquele homem ficou com o coração apertado, mas ele não tinha como eximir o filho daquela entrega. O filho precisou de ir para a guerra. E depois de tempos na guerra e de vitórias na guerra, em um determinado momento, o pelotão que o seu filho está cai numa emboscada. E o seu filho olha, ele tem uma leitura da situação, ele se volta para os amigos e diz: só tem uma hipótese de todo mundo viver. Alguém vai ter que distrair o inimigo e vai ter que morrer. E antes que eles pudessem discutir, após discutir a estratégia, antes que discutissem quem iria, o que esse menino faz? Ele corre e se lança para a distração dos inimigos. E esse menino é morto, enquanto seus amigos fogem. E na volta para casa, os seus amigos estão dizendo: como nós vamos contar para o pai dele? Como nós vamos chegar? Ele era filho único, nós sabemos o quanto esse homem era apaixonado, ele já não tinha esposa. Como nós vamos chegar e contar? Enquanto eles estão andando, eles estão passando por um vilarejo, e eles veem uma artista pintando um quadro. E um deles diz: o pai dele é o maior colecionador de quadros, ele é apaixonado em arte. Melhor do que falarmos, vamos pintar a última imagem do filho dele, e vamos chamar esse quadro de O Filho. Eles então fazem uma grande tela, pedem para aquela artista desconhecida pintar aquele quadro, e eles estão voltando para casa, eles estão dizendo como que vai ser a reação do pai dele. E quando eles chegam, aqueles amigos se reúnem, vão à casa do pai dele e dizem: nós temos uma notícia para te dar. Seu filho morreu, mas nós só estamos vivos porque ele morreu. E como nós sabemos que você ama a arte, nós queremos te entregar esse quadro. E esse quadro é o retrato do último momento do seu filho. Eles entregam aquele quadro. E aquele homem se apaixona por aquele quadro, de uma artista desconhecida. Ele chama o seu servo e diz: aqui na arte principal, na sala, no lugar principal, tira esse quadro e coloca o quadro, o filho. E esse homem passa todos os dias, e pelo resto dos seus dias, a contemplar esse quadro. E ele esquece de todos os outros quadros. Aquele criado, ao ver aquilo, ele diz: o dia que meu senhor morrer e for leiloar, eu vou vender tudo que tenho. Ninguém conhece esse artista, eu vou arrematar esse quadro, porque ninguém sabe, mas de todos os quadros que tem, é o quadro que ele mais ama. Aquele senhor morre, chama-se um leilão, todas as nações reunidas, os colecionadores do mundo inteiro, e começa um leilão. Ali teria no acervo daquele homem os melhores artistas. E quando o leiloeiro vai começar, ele diz: mas está aqui no testamento que a gente deve começar leiloando o quadro, o filho. E ninguém entende nada, todo mundo ri: que quadro é esse? Quem é esse artista? E abre-se o leilão. Aquele senhor levanta a mão, ele havia trabalhado a vida inteira para aquele senhor, vendeu tudo que tinha, e ele diz: eu dou $300 mil nesse quadro. Todo mundo ri e fala: esse quadro não valeria nada. Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três, ninguém se manifesta. Ninguém conhecia aquela artista. Está todo mundo dizendo: eu estou esperando o que vem depois. O leiloeiro bate o martelo e diz: leilão encerrado. Arrematado aquele quadro, e o leilão se encerra aqui. Fica todo mundo dizendo: como que o leilão se encerra aqui? Cadê os outros quadros? Ele diz: é que está escrito aqui no testamento que quem tivesse o filho teria tudo. Sabe o que significa? Você não precisa de mais nada. Quem tem um filho tem tudo o que precisa. Quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Deus está dizendo para você que você precisa estar em Jesus. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho, somos transformados. Se você pode, só põe a sua mão na posição de receber. Eu quero orar por você. Pai, doce presença, obrigado. Obrigado porque o Evangelho é a verdade de que em Cristo temos tudo. Obrigado porque
Nós caminhamos com tantas demandas, mas quando nos deparamos com a cruz, ela é mais do que suficiente para tudo que precisamos. Por isso eu oro nessa noite por encontros sobrenaturais com a tua obra. Se você pode por um instante, olhe para a obra da cruz agora. É ela que te libertou, é ela que te salvou, mas é ela que tem poder. Se você precisa de saúde, olhe para a obra da cruz. Ela está dizendo para você: Cristo foi flagelado para que você tivesse saúde. Se você precisa de paz, olhe para a obra da cruz. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se você precisa de recursos, a Bíblia diz que ele foi feito pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Obrigado pela tua obra. Se você pode, com as suas próprias palavras, agradeça a essa obra, e nós te louvamos, Jesus.